Vamos aqui para a segunda parte da nossa aula, onde a gente vai falar aqui de projeções cartográficas. Então vamos lembrar de dois elementos importantes que falamos na aula passada. O primeiro elemento é o seguinte: todo mapa apresenta distorções. O mapa não é a realidade, então ele é uma projeção da realidade, então ele vai apresentar distorções, certo? Ok, só que essa distorção vai diferenciar, vai ser diferente de acordo com o mapa que estamos fazendo. O segundo ponto que falamos na aula passada é a questão de que todo mapa é ideológico, ou seja, o mapa ele vai trazer algum elemento que vai ser colocado por quem está fazendo o mapa. Então a escolha que o cara vai fazer, inclusive da distorção utilizada, também tem elementos ideológicos aí. Beleza? Nós vamos dividir essa ideia da projeção em duas partes, né? Os tipos e as categorias de projeção. Em um deles, a gente vai analisar as técnicas utilizadas. E no outro, a gente vai analisar as escolhas que foram feitas. Beleza? Então vamos lá para as categorias de projeção, onde a gente vai olhar as técnicas utilizadas. Nós temos três formas, né, três categorias, três técnicas para se fazer o mapa. O que nós chamamos de projeção cilíndrica, a projeção cônica e a projeção azimutal. Olha aqui, a projeção cilíndrica. Nós vamos fazer um cilindro em torno do planeta Terra. Tá vendo isso aqui? Olha o planeta Terra lá dentro, dentro de um cilindro de papel. Beleza? Se você prestar atenção aqui, ó, olha lá, você está vendo que tanto aqui quanto aqui, o que a gente consegue perceber, a linha do Equador é a única parte do planeta Terra que está encostando no cilindro. E quanto mais longe do Equador, ou seja, quanto mais para os polos a gente for, o que vai acontecer? Mais longe ela fica do papel. Então, olha só, presta atenção aqui no que estamos falando, ó. Quanto maior a latitude, maior a distorção. Por quê? Porque quanto mais longe do Equador, mais longe do papel vai ficar. Quando a gente abre esse cilindro, a gente vai ver que o mapa ficaria aqui um retângulo. Então, como está na imagem aí para vocês, a imagem aqui em cima, vocês estão vendo que o mapa ele fica aqui um retângulo. Então, preste atenção que os paralelos são linhas retas e os meridianos também linhas retas. Então, o que a gente precisa saber e lembrar sobre a projeção cilíndrica? Primeiro, quanto maior a latitude, maior a distorção. A gente vai voltar isso daqui a pouco. Segunda coisa importante, a projeção cilíndrica é a mais utilizada para se fazer mapa mundi. Por quê? Porque das três categorias que nós vamos ver, é a única que dá para você fazer um mapa mundi com uma projeção só. Belezinha? A projeção cônica. O que é a projeção cônica? A gente bota aqui esse chapéuzinho de aniversário no planeta Terra e a gente vai fazer o nosso mapa, beleza? Quando a gente abre o mapa, ele vai ficar um formato aqui meio esquisito, tal. Ele vai ficar aqui um formato bem bizarro. Dá uma olhada na imagem aqui em cima, ó. Vai virar tipo um leque. O que é importante a gente perceber aqui? A parte que está encostada do papel e do planeta, aqui, ó, vai pegar essa faixa, que é uma faixa de latitude intermediária. Então não pega nem perto do polo, nem perto do Equador. É uma área de latitude intermediária. Portanto, a melhor projeção, a melhor parte com menor distorção é o que a gente vai chamar aqui de áreas de latitudes intermediárias. E onde vai ter a maior distorção? Nas chamadas latitudes extremas, ou 0 graus, que é o Equador, ou 90 graus, que é os polos. Essa projeção ela é bastante utilizada para fazer mapas de países. Mas por que de países? Porque a maior parte dos países do mundo, olha aqui, ó, ou olha aqui, ó, a maior parte dos países do mundo estão numa faixa de latitude intermediária. Portanto, essa projeção que vai pegar isso aqui, ó, vai conseguir projetar, vai conseguir fazer a maior parte dos países, o maior número de mapas de países. Belezinha? Muitas vezes já apareceu questões aqui que usavam um mapa de um país e perguntava que projeção que foi feita. Eu posso fazer um mapa do país e fazer um recorte aqui, ó, e te mostrar um mapa retangular. Você vai falar, então, é uma projeção cilíndrica, porque é cilíndrica que fica retangular. Cuidado!
Normalmente, mapa de país vai ser uma projeção cônica. Como que você vai saber se é uma projeção cônica ou uma projeção cilíndrica? Na projeção cilíndrica, os paralelos meridianos formam ângulos de 90 graus, são linhas retas. Olha aqui na projeção cônica, ó, são linhas curvas. Então dá uma olhada no paralelo e no meridiano. Beleza? Que aí você vai conseguir diferenciar e saber se é uma projeção cônica ou uma projeção cilíndrica. E a azimutal. Se a cilíndrica era mais utilizada para pegar aqui a região próxima ao Equador, a cônica para pegar essa região intermediária, é a azimutal que vai ser utilizada para pegar as regiões de latitudes mais altas, os polos aqui. Então dá uma olhada no desenho aqui, ó. Tá vendo aqui o papelzinho e aqui a projeção do jeito que ela foi feita. Então a gente pegou aqui o nosso planeta, colocou um papelzinho e fizemos a projeção. Beleza? A gente vai ver aqui, ó, círculos concêntricos fazendo os paralelos, porque os paralelos são círculos em volta do eixo da Terra. Essa projeção ela é a mais utilizada para se projetar distâncias. Por quê? Porque você vai ter um ponto central e este ponto central, a partir dele, você consegue medir quão longe ele está de qualquer outra parte do mapa. Beleza? A projeção azimutal, não necessariamente ela vai ser feita a partir dos polos. Olha aqui, esse exemplo aqui, ó, a projeção azimutal equatorial. Como que a gente fez? A gente pegou o planeta e colocou um papel aqui, ó, encostando na linha do Equador. E a projeção oblíqua? A gente pega o planeta e encosta o papel em qualquer ponto que não seja nem a linha do Equador, porque ela seria equatorial, e nem o polo, porque ela seria polar. Se a gente encostar em qualquer outro ponto, seria uma projeção oblíqua. Então, a projeção azimutal não é que ela está projetando a partir do polo, ela está projetando a partir de algum ponto no planeta Terra. Beleza? Por exemplo, essa projeção que está aqui, ó, desse lado aqui, é a projeção oblíqua colocando o Brasil no centro. Olha que bizarro que ficam aí os paralelos dos meridianos. E por que eles ficam assim? Porque a gente está mostrando a distância de qualquer lugar do mundo a partir do Brasil. Beleza? Então, quão longe tudo está do mundo. Olha aqui, por exemplo, olha a Austrália aqui onde ela está mostrando. Belezinha? Então a gente viu que são três categorias de projeção. A projeção cilíndrica, que vai ter uma distorção maior na parte próxima aos polos, quanto maior a latitude. A projeção cônica, que vai ter uma distorção maior no polo e no equador. E a projeção azimutal, que vai ter uma distorção maior quanto mais longe desse ponto central ele estiver. Beleza? Mostrar, te passar essa informação, minimizando as distorções, e a coisa que a gente mais utiliza para uma projeção, quando a gente quer pensar no mundo, é o mapa mundi. Algumas pessoas foram fazendo ao longo da história algumas projeções especiais, que foram fazendo tipo adaptações das projeções cilíndricas. Então esses quatro caras que estão aí, ó, o Hobson, o Moloade, o Rosell e o Good, eles fizeram nada mais do que projeções cilíndricas com algumas adaptações. Ou fazendo diminuições dos polos, ou fazendo aproximação, extensão do equador, ou até mesmo recortes. Qual que é a ideia, qual que é o objetivo de todas essas pessoas? Todos eles tentaram minimizar as distorções, mas em qualquer uma delas a distorção ainda existe. Bom, se existe distorção, a gente vai ter que pensar o que está sendo distorcido. E aí a gente vai entrar na próxima parte, que seriam os tipos de projeção. Bom, é o seguinte, quando a gente vai fazer uma projeção, a gente tem que levar em consideração que tem três coisinhas que são vistas quando a gente olha para um mapa. Quando você olha para um mapa, você vai ver a forma, então você vai prestar atenção na forma, como que é o Brasil, como que é a Rússia, como que é a China, né? Você vai prestar atenção nas áreas, nossa, a Rússia é grande, o Brasil é grande. E você vai prestar atenção nas distâncias, quão longe é daqui na casa da minha avó. Se eu tenho três elementos para prestar atenção no mapa, e se um mapa apresenta distorção, quando alguém vai fazer um mapa, ele pode fazer a seguinte escolha. Cara, eu vou fazer um mapa e eu não quero que a forma seja alterada. E aí ele vai fazer de tudo para manter a forma o mais próximo do real. E se ele mantém a forma o mais próximo do real, as áreas, as distâncias vão ficar bastante distorcidas. Esse mapa que vai ter a forma mais próxima do ideal é o que a gente chama de projeção conforme. Se a pessoa quiser, ao fazer um mapa,
considerar a área dos lugares, ela vai fazer uma projeção equivalente. E se ela quiser priorizar as distâncias, ela vai fazer uma projeção equidistante. Então eu posso ter uma projeção priorizando área, forma ou distância. Se eu não quiser priorizar nenhuma dessas três informações, eu posso fazer uma projeção que a gente vai chamar de afilática. Ela não prioriza nenhuma das três, então ela vai ter a distorção distribuída entre elas. Essa ideia de distorção gera a maior treta da cartografia, o grande assim, o MMA da cartografia, e que aparece em questões de vestibular frequentemente, a treta Mercator e Peters. De um lado, nós temos uma projeção cilíndrica conforme, do outro, nós temos uma projeção cilíndrica equivalente. E aí, olhando para esses dois mapas, eu pergunto para vocês, qual dos dois está certo? Se você respondeu qualquer um dos dois, a sua resposta está errada. Porque os dois mapas estão certos, mas ao mesmo tempo os dois mapas estão errados. É muito comum aparecer uma questão no vestibular pedindo para você comparar essas duas. E aí, por que eu faço uma pergunta dessa? Porque eu já espero que você escolha um dos dois como certo e como errado. E aí, a sua resposta vai para o buraco. Então, quando eu peço para comparar essas duas projeções, o que você vai ter que fazer? Analisar do ponto de vista cartográfico. Então, primeira projeção de Mercator. Mercator é o cara que fez essa projeção lá no período das grandes navegações. Então, essa projeção aí é lá do século XVI. Essa projeção é uma projeção cilíndrica e conforme. Se ela é cilíndrica e ela é conforme, o que eu sei? Eu sei que é um mapa mundi feito numa projeção e que as formas estão ok. Isso é muito importante, isso é explicado pelo fato de ser no período das grandes navegações, quando forma era o que era mais importante numa projeção. E aí, o que eu tenho que lembrar também, se é uma projeção cilíndrica, a distorção ela vai ser maior quanto é maior a latitude. Portanto, olha só, aqui é o mais próximo do real, se eu me afasto do Equador, aumenta a distorção. Se o cara priorizou a forma, a distorção vai ser nas outras características. Portanto, se a forma está ok, a área está zoada. Zoadaça. Dá uma olhada aqui, ó. Aqui é o Brasil marcado, aqui é a Groenlândia. Gente, a Groenlândia, ela tem 20% da área do Brasil. Pô, Sumaré, então esse mapa tá errado. Não, porque esse mapa prioriza a forma. Esse prioriza a área. Dá uma olhada aqui na Groenlândia, dá uma olhada no Brasil. Olha como a Groenlândia tá pitiquiquinha. O Peters é um cartógrafo alemão que durante a Guerra Fria ele fez a sua projeção. Ele fez esse mapa e aí ele tentou dizer o seguinte, uma outra forma de ver o mundo. Aí ele fez uma projeção cilíndrica e equivalente. Portanto, ele priorizou as áreas. Se ele priorizou as áreas, ele distorceu as formas. Então, presta atenção que esse mapa está mostrando as formas todas esticadas, tudo zoadaço. Então tá errado, Sumaré? Não, tá certo. A área está ok. O que é importante a gente pensar aqui? O que a gente pode tirar desses mapas? Os dois estão certos, os dois estão errados, depende do que você quer fazer. Como esta primeira projeção, ela é uma projeção conforme. Então volta aqui, ó, projeção conforme do Mercatus, projeção equivalente do Peters. A projeção conforme do Mercator para você ver formas, a projeção do Peters para você ver áreas. A do Mercator, ela pode ser vista, ela pode ser chamada de uma projeção eurocêntrica, porque a gente vê a Europa muito maior do que ela é realmente. Já a projeção de Peters, ela pode ser chamada de uma projeção terceiro mundista, porque olha a África aqui grandona. Qual está certo ou qual está errado? As duas estão certas e estão erradas. Só isso que existe de mapas no mundo? Não. Na próxima aula a gente vai ver alguns mapas especiais e alguns detalhezinhos que você precisa pensar também para suas questões. Beleza, galera? Até daqui a pouco. Valeu!